Namastê a todos, uma ótima e abençoada sexta-feira. E vamos ao nosso texto, a nossa reflexão, a mensagem, né? Vamos ver sobre o assunto que eu trago sobre a hipocrisia. Por que eu quis procurar uma reportagem que fala sobre hipocrisia humana? Porque eu postei um short no meu canal aonde mostra que a mulher ela pode fazer de tudo o que a sociedade lhe pede, mas ela nunca será boa o suficiente para ninguém. E o que mais me entristece é que mulheres hipócritas, cínica, dissimulada, escreve o seguinte: para deixar de mimimi e vai viver a tua vida. Eu fico pensando, será que ela tá no mesmo planeta que a gente? Será que essas mulheres elas vivem num mar de rosa? Mulheres que eram para refletir e ver, é verdade. Se a gente se cuida, falam mal. Se a gente se descuida, fala mal. Se a gente se veste bem, fala mal. Se a gente tenta nos cuidar, também. Se a gente tenta ser uma boa mãe, também não presta. Se a gente quer ser uma boa esposa, é tudo mimimi. Nada agrada a ninguém. E mulheres que deveriam saber que isso é uma realidade, vêm comentar merda nos meus vídeos. Hipocrisia, cinismo. Vocês, mulheres, vocês são hipócritas, cínicas. A vida de vocês é um mar de rosa, queridas? Vocês não passam por perrengue? Vocês não passam por serem criticadas? Por pessoas disserem que vocês têm que ser assim, assim, assado? Vocês não sofrem pressão social, não? Que mentira, que hipócrita. A mulher sempre tem uma carga sobre ela, a sociedade coloca sobre a mulher uma carga de que ela tem que ser perfeita e que ela tem que dar conta de tudo. Então é tão ridículo mulheres escrever que é mimimi, que é bobagem. Mulheres falsas, entendeu? Para mim é mulheres sonsa, dissimulada. Eu nunca vou agradar, eu nunca vou falar palavrinhas bonitas para agradar ninguém. Eu não tô aqui para adular ninguém, nem bajular ninguém. Eu tô aqui para falar da realidade da vida. A realidade real de como ela é. Certo? Então vamos parar de hipocrisia, vamos criar vergonha na cara. Porque daí nas redes sociais é fácil pegar e colocar que é mimimi, que é frescura, que palhaçada é essa. Sendo que dentro de casa sofre pressão, no trabalho sofre pressão. Porque com certeza tu te olha no espelho
e fica pensando o meu que o corpo não se agrada, que roupa que eu vou colocar, porque senão, quando eu sair, eu não posso desagradar ninguém. Tá bom? Então, menos, porque na rede social é fácil escrever, né? Vamos deixar de ser ridículo, tira essa tua máscara. Tira essa tua falsidade. Certo? Eu fico indignada. São mulheres que sabem que a gente é cobrada por tudo. E ainda criticam outras. Cínicas. Na maior cara de pau. Às vezes a vida tá uma merda. Vamos lá. Essa reportagem foi feita por José Roberto Marques, tá? E o título é: qual o conceito de hipocrisia e por que ela pode ser prejudicial para o nosso crescimento? Qual o conceito de hipocrisia e por que ela pode ser prejudicial para a nossa vida? E é isso que nós vamos ler e entender, tá? Desde já, se você puder dar like, ajudar o canal Namastê crescer, eu agradeço, né? Eu não faço o canal sozinho, eu preciso de vocês para que o canal vá até outras pessoas. Eu faço a minha parte e vocês ajudam a divulgar. Então, é eu e você juntos para levar uma palavra, uma mensagem, um direcionamento, um vídeo que vai de psicologia, ou de fé, ou de esperança a outras pessoas, tá? Vamos lá. A palavra hipocrisia vem do latim hipócrisis, uma expressão usada para se referir ao fingimento que faz parte da arte de atuar e de achar que tá tudo bem, tá tudo certo, né? Com o tempo, passou a designar pessoas que fingem comportamentos na vida real e crenças com as quais não compactuam de verdade. Não compactuam, mas mentem. Cínicas, hipócrita. Hoje é considerado hipócrita aquele que demonstra uma coisa quando na realidade pensa e sente de maneira totalmente diferente. Vamos lá. O que é hipocrisia? Uma pessoa hipócrita é aquela que tem um comportamento contraditório. Ela tem um pensamento, ela tem uma maneira de ser, mas ela dissimula, finge ser o que não é e que não acredita. Basicamente, a hipocrisia significa exigir do outro aquilo que você mesmo não oferece a ele. A hipocrisia de dizer para de mimimi, sendo que a pessoa tá na merda, na fossa às vezes, e julgando a outra pessoa porque ela está mal, ela está numa circunstância desfavorável. Ou ela tá sendo sincera e dizer que tá na merda, que tá no buraco, e a outra vem, para de mimimi. Quem precisa de aprovação para viver? É esses comentários idiotas. Todo mundo sabe que o ser humano, ele se baseia e cuida para ter a aprovação de outros, para conseguir, digamos, dentro do trabalho, crescer, evoluir.
É só raciocinar. Só se falta massa cinzenta no cérebro. Aí eu entendo. Com respeito, lealdade, consideração. Essa atitude mostra que o indivíduo se coloca como superior e acima de todas as regras e que se sente no direito de querer ser respeitado sem respeitar. A hipocrisia está presente na sociedade nas diversas maneiras e devemos nos manter atentos para evitarmos sermos vítima de pessoas hipócritas, cínicas, com carinha dissimulada. Para isso, precisamos nos manter atentos em relações a quem confiamos e a quem também sobre o nosso próprio comportamento. Assim, poderemos evitar que sejamos incoerentes em relação ao que falamos e fazemos. A hipocrisia, portanto, é o fingimento de determinadas crenças, ideais e comportamento que a pessoa de fato não manifesta. É o caso de uma pessoa que afirma valorizar a solidariedade, por exemplo, mas nunca teve o ato verdadeiramente solidário. O termo deriva do latim e do grego antigo, que o adjetivo hipócrita era utilizado para se referir aos atores que utilizavam máscara para interpretar diferentes papéis nas peças teatrais. Então, com o passar do tempo, o termo foi incorporado ao vocabulário utilizado para designar aqueles que vivem de aparências, de máscara, escondendo quem realmente são. Como a hipocrisia pode ser prejudicial para o nosso crescimento, desenvolvimento. Agora que você já entendeu melhor o que é hipocrisia, responda: conseguiria confiar em alguém assim que diz algo e age de forma completamente diferente? Tu conseguiria? A pessoa fala uma coisa, mas faz outra. Provavelmente não, pois a confiança é conquistada na base do quê? Da verdade. E é lá quem nos traz o quê? Segurança em relação às outras pessoas. Assim, uma pessoa com tal comportamento tem dificuldade em construir e cultivar relações com seus amigos, familiares, colegas, trabalhos, chefes, clientes e até mesmo no campo amoroso. Outro fator prejudicial diz respeito ao relacionamento do indivíduo consigo mesmo. O fato de ele ser incoerente nas suas palavras, pensamentos e atitudes o torna confuso e distante da sua verdadeira essência. O que é um terreno fértil para incertezas, escolhas ruins e arrependimento. O melhor caminho, por mais que muitas vezes seja mais longo, é o de ser você mesmo e arcar com as consequências disso. É preciso agir de acordo com o que você acredita e buscar aquilo que deseja para a sua vida, sempre respeitando os seus valores, mesmo que isso faça com que perca certas vantagens. Falar a verdade hoje em dia, expor a verdade, expor as claras, tira vantagem. Eu não tenho vantagem nenhuma, porque eu posso... pessoas, me detestarem. E daí? Pode me detestar, pelo menos eu não estou mentindo, não estou fingindo. Pelo menos eu não vou criar aqui um textinho ilusório para vocês. Isso causa desvantagem, porque pessoas não gostam de ouvir a verdade, não gostam de raciocinar, não gostam de encarar as sombras que temos dentro de nós e ao nosso redor. E não querem ver como realmente anda o mundo, as coisas. Então é uma desvantagem, porque eu não ganho nada, nem créditos, nem nada. E tá tudo certo, porque eu continuo
seguindo com a verdade, mesmo que isso me traga prejuízo e não me traga nenhuma vantagem. Pelo menos eu durmo em paz. Sempre respeitamos seus valores, mesmo que isso faça com que perca certas vantagens. Ninguém perde por ser honesto, consigo e com os outros. Esse é o caminho para a liberdade. Quais são as principais características das pessoas hipócritas? Já sabemos que um hipócrita finge ser algo que não é para alcançar os seus objetivos. Mas por que o hipócrita faz isso? Vamos lá. Primeiro, não tem coerência entre o que diz e faz. Essa é a característica mais marcante de um hipócrita. É bem comum vê-lo fazendo discurso sobre temas ligados à moral e em seguida descobriu que o próprio indivíduo não cumpre o que está pregando, o que está falando, o que está ensinando. E é o caso de alguém que condena a infidelidade conjugal, mas trai o parceiro ou a parceira às escondidas. Por exemplo, o caso pode ser um exemplo extremo, mas a hipocrisia pode ser vista até nas questões mais simples do dia a dia. Outra, acreditam que as regras só se aplicam aos outros. Pessoas hipócritas que têm o dedinho para apontar, julgar, criticar, mas nunca quer ser criticado nem julgado. Só se aplica aos outros. Por se acharem acima aos demais, os hipócritas pensam que não precisam seguir regras, como as de convívio social ou até mesmo leis. Fazem o que bem entendem, buscando se dar bem, sem se preocupar com os outros. São pessoas que enxergam com facilidade o erro dos outros, né? Mas que não têm os mesmos critérios para avaliar a sua própria conduta. Julgam os demais, mas não aceitam serem julgados. É aquilo, como está escrito, né? Vemos a trave no olho de nosso irmão, mas não vemos a trave de nossos olhos. E o mestre vai dizer, antes de tu ver a trave no olho do teu irmão, tira a trave dos teus olhos, então tu vai conseguir ajudar o teu irmão. Primeiro tira a tua hipocrisia, o teu cinismo, a tua cara de pau. Outro, terceirizam a culpa pelos seus erros. O hipócrita não assume os seus erros. Eles apontam culpados. Se fazem uma cena de ciúme, por exemplo, dizem que a responsabilidade é da pessoa que causou aquele sentimento e não deles mesmos. Ambos têm os seus erros, mas o hipócrita sempre vai querer pôr a culpa no outro. Se o hipócrita é aquele que enxerga com muito mais facilidade os erros dos outros do que os seus, ele naturalmente atribui a culpa pelos problemas aos outros, sem enxergar e sem assumir a sua parcela de responsabilidade. Sua parcela de responsabilidade em todos os atos e ações e consequências. Não há só um errado na história, ambos são. E ambos devem assumir a sua responsabilidade dentro da circunstância que ocorreu. Outra, não admitem que apontem os seus erros. Por conta do seu ar de superioridade, os hipócritas não admitem que terceiros apontem as suas falhas. Se alguém faz isso, dão um jeito de inverter a situação para continuar e passando como inocente. Sempre afirmam defender a moral, a generosidade, a justiça e o altruísmo, mas, debaixo dessa máscara,
a uma defesa exclusiva dos seus próprios interesses. Outro, tem culpas para tudo. Tem desculpas para tudo, né? O hipócrita, ele tem desculpa para tudo. Para fugir das responsabilidades pelas suas ações, os hipócritas têm sempre uma desculpa para tudo. Muitas dessas desculpas são descabidas, não têm mínima noção, não tem sentido nenhum, entendeu? Mas eles falam com tanta certeza que algumas pessoas acabam acreditando e achando que estão sendo culpados. Assim conseguem encontrar justificativas para os seus comportamentos, mas no que diz a respeito às atitudes dos outros, não são nem um pouco flexíveis. Então, 7 dicas para evitar agir com hipocrisia. A hipocrisia é uma postura a ser evitada, mas é importante dizer que todos estão sujeitos a ser hipócritas em algumas situações. Então, para evitar que isso aconteça, é necessário manter-se atento para buscar coerência entre o que faz e o que exige das outras pessoas. Primeiro, conhecer a si mesmo. O primeiro passo para evitar agir como um hipócrita é conhecer a si mesmo, pois é assim que você saberá quem é de verdade para embasar as suas atitudes. Falas e pensamentos deve ser a mesma. Lembre-se de que esse é o processo que vai durar toda a sua vida, afinal, o ser humano está em uma constante transformação e o autoconhecimento deve acompanhar isso. Ter empatia pelos outros. Se existe algo que um hipócrita não faz, é se colocar no lugar do outro. Afinal, se o fizesse, provavelmente não agiria da mesma maneira, colocando-se como superior e enganando as pessoas. Enquanto você tiver a empatia como um valor forte no seu comportamento, a hipocrisia estará longe das suas atitudes. Assim, tente enxergar a situação sobre o olhar do outro, de modo que você seja mais altruísta e verdadeiro. Prezar sempre pela verdade, pela honestidade. Independente do que aconteça, preze pela verdade, mesmo que seja doloroso encarar a realidade ou que você tenha cometido uma falha. Esse é sempre a melhor escolha a se fazer. O fingimento pode até trazer certas vantagens a curto prazo, mas não se sustenta e pode gerar problemas mais sérios no futuro. Portanto, assuma a sua responsabilidade diante de cada situação. Assumir as consequências de seus erros. Todo ser humano está sujeito a falhar, o tempo todo. O tempo todo nós podemos falhar, podemos errar, podemos fazer algo que nós não deveríamos fazer. E ninguém tem como fugir disso. É claro que devemos buscar sempre agir da melhor maneira possível. Mas, se algo sair diferente do esperado, é preciso encarar a realidade com a cabeça erguida. Caso tenha magoado ou prejudicado alguém, peça desculpas e faça o que puder para consertar a sua falha. Saiba que essa é uma atitude digna e honesta de alguém que não é hipócrita. Reconhecer que não é melhor do que os outros e evitar julgamentos. Cada indivíduo é único e tem as suas características, mas ao mesmo tempo, todos são iguais como seres humanos. Portanto, ninguém é mais ou menos digno de respeito do que os outros. Tenha isso sempre em mente, em qualquer situação. Assim, você evitará agir como hipócritas que se colocam acima dos demais. Para isso, evite julgar, condenar, massacrar os outros para que você também não seja o quê? Julgado. Pode ser fácil enxergar as falhas alheias, muito mais do que as nossas. Evite. Evitar ficar perto de pessoas hipócritas. Já dizia o ditado, diga-me com quem andas, que te direi quem és. A ideia apresentada por ele é que somos naturalmente influenciados por aqueles com os quais mais convivemos.
Por mais que cada um tenha sua personalidade, com o tempo é natural acabar imitando as atitudes das pessoas ao nosso redor. Dessa forma, para evitar naturalizar comportamentos hipócritas, o melhor a fazer é manter-se afastado de quem age dessa forma. Outra, batalhar pelas suas conquistas sem desejar o que é do outro. Ao iniciar sua jornada de autoconhecimento, você vai descobrir quais são os seus sonhos e poderá então transformá-los em objetivos e metas. Fazendo isso, poderá manter foco nos seus próprios desejos, evitando, por exemplo, invejar o que é do outro ou querer ter o que ele tem apenas para se encaixar. Conheça a si mesmo e liberte-se de pressões externas, permitindo ser você. E essa foi o nosso estudo, a nossa meditação sobre o conceito de hipocrisia, sobre como afeta e de como evitar. Um ótimo texto de reflexão que nos mostrou o que é hipocrisia, o que é conceito e como evitar. E essa foi a nossa reflexão dessa sexta-feira. Desejo a todos um ótimo dia, que a sexta-feira de vocês seja abençoada, que em tudo te vá bem, certo? Um beijo no coração de todos. Arion.